Comunicação não é falar bem, é sustentar decisões. Talvez você já tenha vivido essa cena. Se viveu, sabe exatamente o gosto amargo que ela deixa na boca. Você entra numa reunião importante, você se preparou por dias, você organizou o raciocínio, revisou os dados, antecipou as perguntas. Você tem uma pasta física e mental cheia de evidências. Quando chega a sua vez de falar, você explica com cuidado, com detalhes. Você contextualiza o histórico de 2022. Mostra as variáveis de risco, justifica por que o caminho A é mais seguro que o caminho B. Você fala por 10 minutos, preocupada em ser didática, em ser clara, em garantir que ninguém da sala se sinta excluído do seu raciocínio. Então você termina. Um silêncio breve acontece. Do outro lado da mesa, ou talvez na cabeceira da mesa, uma outra pessoa, frequentemente um homem, ou alguém que parece ter a metade do conhecimento técnico sobre aquele assunto, se inclina para frente e diz duas frases. O cenário é complexo, mas a oportunidade está no caminho B. Vamos seguir por ele e ajustar a rota se necessário. E pronto. A sala concorda, as cabeças balançam afirmativamente. A decisão foi tomada. E você fica ali, sentada, com todos os seus dados no colo, tentando entender o que acabou de acontecer. Você falou melhor, você tinha mais embasamento. A sua oratória foi impecável. A sua lógica foi perfeita. Por que então a decisão seguiu no caminho apontado por quem falou menos, explicou menos, provou menos? A frustração que vem nesse momento é perigosa. Ela te faz pensar: eu preciso melhorar a minha comunicação, eu preciso falar melhor e talvez eu precise de um curso de oratória. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Vozes que Empoderam. Eu sou Giovana Vanzo e eu estou aqui para te dizer uma verdade desconfortável que pode mudar o resto da sua carreira. O problema não é a sua oratória. Você não fala mal. O problema é que você está usando a comunicação para explicar. E o mercado corporativo, no nível estratégico, não usa a comunicação para explicar. Ele usa a comunicação para decidir. Hoje nós vamos desmontar um dos maiores equívocos que travam a carreira da mulher. Vamos entender por que a clareza excessiva pode ser lida como insegurança. Porque explicar demais destrói a sua autoridade. E principalmente como parar de pedir permissão para saber o que você já sabe. Comunicação não é falar bonito, comunicação é sustentar decisões. E para mudar a forma como você fala, a gente precisa primeiro entender por que você fala assim. Porque esse comportamento não nasceu com você. Ele foi treinado em você. Desde muito cedo, a maioria das mulheres aprendem uma lição social cruel. Na escola, a menina que decide rápido e manda nos colegas é chamada de mandona. O menino que faz a mesma coisa é chamado de líder nato. Nós crescemos aprendendo que para sermos aceitas em grupos, precisamos suavizar a presença. Aprendemos a justificar nossas escolhas antes mesmo de fazê-las. Aprendemos a pedir desculpas por ocupar espaço. Aprendemos a contextualizar tudo para garantir que ninguém pense que somos arrogantes, duras ou difíceis. Esse aprendizado não é teórico, ele vem de experiências reais de punição social. Pesquisas mostram consistentemente que mulheres são mais interrompidas em reuniões do que homens, que somos mais questionadas sobre a validade dos nossos dados, que quando uma mulher erra uma decisão, ela é julgada por incompetência técnica, enquanto um homem é julgado por ter assumido um risco calculado. O ambiente nos ensina que o erro feminino custa mais caro. Então, o que fazemos para sobreviver? Nós desenvolvemos um mecanismo de defesa sofisticado. Nós explicamos, nós acreditamos inconscientemente que se explicarmos todos os detalhes, se mostrarmos
todos os ângulos, se provarmos que fizemos o dever de casa, estaremos blindadas contra a crítica. A explicação excessiva não é um estilo de comunicação, é uma resposta ao medo, é uma tentativa de criar um escudo de palavras ao seu redor. Você pensa, se eu explicar tudo, eles não vão poder me atacar. Mas aqui acontece o paradoxo silencioso que está travando a tua subida. O ambiente corporativo, especialmente nos níveis de diretoria e C-level, opera em outra frequência. Ele opera na frequência de escassez de tempo e do excesso de risco. Nesse ambiente, quem explica demais não parece preparada, parece insegura. Quando você gasta os primeiros 5 minutos da sua fala justificando por que você chegou àquela conclusão, o cérebro de quem decide, do seu chefe, do investidor, do cliente, entende o seguinte: ela está pedindo validação. Ela não tem certeza, ela precisa que eu concorde com ela para se sentir segura. E no momento em que a liderança sente que você precisa de validação, ela para de te ver como uma par e passa a te ver como uma subordinada que precisa de supervisão. Quanto mais você tenta ser compreendida através da explicação, menos você é vista como autoridade. Existe um termo técnico para isso, chamado por linguistas e sociólogos, chama linguagem mitigadora. Mitigar significa esmiuçar, reduzir riscos, tornar talvez menos agressivo com outros tipos de palavra. Repare nos seus e-mails, repare nos áudios que você manda para a sua equipe. Repare como você começa as frases nas reuniões segunda-feira. Quantas vezes você usa expressões como eu só acho que talvez, eu não sou especialista, mas posso estar enganada, mas a impressão que eu tenho é desculpa incomodar, mas será que poderíamos considerar tal coisa? Na minha humilde opinião, estudos publicados pela Harvard Business Review mostram que mulheres utilizam esse tipo de linguagem com até 2 vezes mais frequências em ambientes hierárquicos dominados por homens. Nós fazemos isso para parecer colaborativas, para não soar como se estivéssemos dando ordens. Mas a linguagem mitigadora tem um efeito colateral devastador. Ela retira a autoridade da sua fala. Quando você diz, eu acho que o caminho é o X, você está expressando uma opinião. Opinião é barata, todo mundo tem uma opinião. Opinião não compromete. Se você estiver errada, pode dizer, era só o que eu achava. Agora compare com a linguagem de decisão. O caminho é o X. Baseado nos dados de riscos, vamos seguir por aqui. Perceba a diferença de temperatura. Não é sobre o tom de voz. Você pode falar isso sussurrando. É sobre a estrutura da frase. A primeira frase pede permissão por existir. A segunda define uma realidade. O mercado associa a liderança a sinais muito específicos de comunicação. Clareza, objetividade, principalmente capacidade de encerrar discussões. Líderes não são pagos para abrir debates infinitos. Líderes são pagos para olhar para o caos e escolher o caminho e dizer é por ali, assumindo o risco de estarem errados. Quem decide fala menos. Quem fala menos parece mais segura. Quem parece mais segura passa a ser vista como alguém pronta para o próximo nível. Isso não é justo. O mundo ideal seria aquele onde a colaboração e a escuta fossem mais valorizados que a assertividade. Mas nós não estamos aqui para discutir o mundo ideal, né? Estamos aqui para discutir o mundo real. E para que você possa ocupá-lo e, quem sabe, mudá-lo depois que você estiver com a caneta na mão. Mas enquanto você não tiver a caneta, jogar o jogo de boa menina que explica tudo é garantir que você vai ficar só na plateia. Vamos olhar para os dados porque eles não mentem e não têm sentimentos. Relatórios recentes do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos
vistam as habilidades mais críticas para as próximas décadas. E lá estão: pensamento analítico, tomada de decisão, influência social, liderança. Sabe o que não aparece no topo da lista? Boa oratória, capacidade de detalhamento, oratória performática. O mercado está saturado de informação. Nós vivemos na era do ruído. Tem alguém na equipe que despeja mais informação, mais contexto e mais explicação. Não é um ativo, é um custo cognitivo. O que é raro e, portanto, o que é caro é a síntese. A síntese é a prova suprema de inteligência. E para ser sintética, você precisa ter dominado o assunto a tal ponto que consegue separar o sinal de ruído. Você precisa ter coragem de deixar 90% do que você sabe fora da sala e levar apenas 10% que importam para a decisão. Isso exige coragem, porque quando você resume, você se expõe. Se você quer ser promovida, pare de tentar provar que você sabe. Começa a provar que você resolve. E aqui a gente entra na camada mais profunda. Porque mudar a forma de falar exige mudar a forma de pensar. Depois de anos se adaptando, algo mais silencioso acontece dentro de você. O sistema externo vira a voz interna. Você passa a duvidar do seu próprio direito de decidir. Você está na reunião, você viu o erro no projeto, você sabe a solução. Mas antes de falar, o diálogo interno começa. Será que eu tenho as informações suficientes? Será que eu não estou deixando passar nada? Melhor eu ficar quieta e ouvir o que o diretor tem para dizer primeiro. Vou montar uma apresentação para provar o meu ponto na semana que vem. Enquanto você negocia consigo mesma, enquanto você busca certeza absoluta, que não existe, o colega ao lado levanta a mão e sugere uma solução meia boca. E a solução é aceita. Esse padrão é frequentemente chamado de síndrome da impostora. Mas eu quero que você olhe para isso de outro ângulo. Isso não é uma doença, isso é uma resposta racional a um ambiente que te questiona o tempo todo. Se toda vez que você fala, alguém pergunta, tem certeza? É natural que você comece a perguntar, será que eu tenho certeza? Isso você se pergunta para si mesma. Mas a liderança exige que você atue apesar desta dúvida. O impostor não é aquele que tem dúvida. Todo mundo tem dúvida. O CEO tem dúvida. O impostor é aquele que deixa a dúvida paralisar a ação. Você precisa aprender a comunicar a sua melhor aposta, como se fosse a sua decisão. Existe uma técnica militar chamada BLUF, Bottom Line Up Front. A conclusão primeiro. Mulheres tendem a se comunicar de forma indutiva. Evidência, evidência, evidência. Logo, conclusão. O poder se comunica de forma dedutiva. Conclusão. E se alguém perguntar, aí sim é evidência. Comece a praticar isso. Na próxima conversa difícil, comece pelo fim. Nós precisamos adiar o lançamento em 2 semanas. Ponto. Silêncio. Espere a reação. Se perguntarem por quê, você entrega o motivo. Porque os testes de qualidade falharam. Pronto. Silêncio. Resista à vontade de preencher o silêncio com desculpas. O silêncio é a ferramenta mais poderosa da comunicação de autoridade. Quem aguenta o silêncio controla a sala. Quem corre para preencher o silêncio geralmente está servindo a quem ficou calado. Aqui está a virada de chave mais importante deste episódio. A comunicação que constrói carreira não começa na frase, ela começa antes. Ela começa na decisão interna de ocupar o seu espaço. Quando você decide, a comunicação muda de lugar. Você deixa de falar para se proteger. Você passa a falar para direcionar. Isso não significa virar uma pessoa grossa. Não significa perder a empatia. Não significa virar um robô corporativo. Pelo contrário, a clareza é uma forma de gentileza.
Quando você é direta, quando você sustenta uma decisão, você tira a ansiedade da sala. Você diz para a sua equipe, para o seu chefe e para os seus pares: eu estou segurando o leme, eu sei para onde estamos indo, podem confiar. Isso acalma o ambiente. Liderança é, em última análise, a capacidade de absorver incertezas dos outros e devolver com clareza. Se você está devolvendo complexidade, justificativas ou dúvidas, você não está liderando. Você está apenas compartilhando a sua ansiedade. No jogo profissional, quem sustenta decisões organiza o caos. E quem organiza o caos inevitavelmente vira chefe. Se você sente que fala muito e decide pouco, o problema não é a sua dicção. O problema não é o seu vocabulário. O problema é o tamanho do espaço que você se autoriza a ocupar. Você ainda está pedindo permissão para sentar na cadeira que já é sua. Pare de pedir, sente-se, ajuste a altura. E fale como quem não tem medo de ser demitida, mas como quem tem medo de ser irrelevante. Porque ser demitida por tentar fazer algo grande é um risco, mas ser ignorada por ser pequena demais é uma certeza. Hoje nós falamos sobre comunicação, mas no fundo falamos sobre coragem. A coragem de parar de explicar e começar a se posicionar. Se essa conversa te incomodou, e eu espero que tenha incomodado, porque conforto não gera movimento. Eu tenho um convite. Não deixe esse incômodo morrer. Leve ele para sua próxima reunião. Teste o silêncio. Teste a conclusão primeiro. Veja como o ambiente reage a uma nova versão de você. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com aquela mulher brilhante que você conhece, mas que vive pedindo desculpas por ter boas ideias. No próximo episódio, vamos subir esse tom. Vamos falar sobre liderança e por que não tem a ver com o cargo que está escrito aí no seu crachá. Liderança não é cargo, é quem organiza o jogo. Te vejo lá, hein?